Filipe. Então Paulo tinha um coração agradecido. Você também precisa ter um coração agradecido, diga amém. Um coração contente, um coração feliz. E Paulo é como se ele estivesse dando agora um recibo, passando um recibo à igreja de Filipe. Ele recebe agora uma oferta da igreja de Filipe, pelas mãos do pastor da igreja de Filipe, Epafrodito, e agora ele passa o recibo. Ele agradece pela aquela bênção recebida, e ele traz um ensinamento muito tremendo no fechamento da carta para nossas vidas, para nossas edificações, que nós vamos aprender muito hoje ainda, nessa última ministração de Filipenses, capítulo 4. Abra suas Bíblias na carta de Paulo, epístola de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler do capítulo 4, do 10 até o 19. Depois a gente fecha do 20 ao 23. Fechamento de Paulo, nós vamos fazer o nosso fechamento. Mas vamos ver, como sempre nós fazemos, de versículo por versículo. Vou lhe contextualizar mais uma vez, até porque dessa vez é a última, né? Então Paulo estava preso em Roma, numa prisão domiciliar, ali guardados pela guarda pretoriana, a guarda do imperador. Estava juntamente com Paulo na prisão. E aí, quando ele escreve essa carta à igreja de Filipe, aos filipenses, então o contexto era de prisão, mas essa carta é conhecida, essa epístola, como a carta da alegria, porque Paulo afirmava, né, no 4:4, alegrei-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Mas ele dizia que a alegria dele era no Senhor, era uma alegria além das circunstâncias, porque o contexto era de prisão. O contexto, ele estava numa situação difícil, ali prestes a ser julgado. O imperador era Nero, então ele podia muito bem ser decapitado, podia ser morto, mas é a carta da alegria, porque independentemente do que acontecesse com ele, a alegria dele estava centrada em Deus. Então diga para o irmão que está ao seu lado assim: coloque os seus problemas nas mãos de Deus. Posso ouvir amém? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ler o 4:10, Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Você vai deixar sua Bíblia aberta. Amém, pastor. No capítulo 4. Versículo 10. Alegro-me muito no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis ligados, mas vos faltava oportunidade. Então Paulo começa dizendo assim, que ele se alegra no Senhor, porque a igreja de Filipenses mandou uma oferta para ele, mas ele diz que se alegra no Senhor. A alegria dele está muito além de ofertas. Daqui a pouco você vai entender, quando a gente ministrar mais. Então ele alegra no Senhor, porque a igreja de Filipe mandou uma oferta para ele, e ele diz que ela sempre renovava, era uma igreja que abençoava Paulo, desde o começo do seu ministério, quando ele fundou a igreja em Filipe, lá em Atos 16, quando a gente ministrou o estudo 1, que Paulo, em Atos 16, quando ele fundou a igreja de Filipe, essa igreja abençoava Paulo, sustentava Paulo, era parceira de Paulo. E Paulo disse: olha, eu me alegro no Senhor, porque vocês renovaram
a oferta e vocês não fizeram mais porque não tiveram oportunidade. Eu tive o cuidado de estudar e Filipe ficava mais de 1000 quilômetros de distância para Roma, onde Paulo estava, e naquela ocasião, no tempo desta carta, não tinha os meios de transporte que nós temos hoje, então se levava cerca de 6 semanas para chegar. Então a igreja até queria ofertar mais, mas não tinha oportunidade, faltava oportunidade. E hoje é bem diferente. Hoje nós podemos ofertar de várias maneiras. E além do mais, aquela igreja, além de mandar uma oferta, mandou o seu melhor, mandou o seu pastor, Epafrodito, porque Epafrodito levou a oferta e também ele era a oferta. Já ministramos isso. Vamos lá, 11. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Então Paulo diz assim: olha, eu me alegrei, primeiro foi no Senhor, e não é porque vocês supriram as minhas necessidades, muito pelo contrário, eu já aprendi. Em outras traduções, sempre eu estudo uma tradução diferente. Eu já aprendi a viver contente, feliz, alegre, tanto nas necessidades, na escassez, como na abundância. Então eu viver em escassez, em deserto, em necessidade, ou em honra e fartura, para mim, Paulo, é a mesma coisa, porque eu aprendi. Então diga para o irmão do seu lado assim: você está entendendo? Ser feliz ou ser contente? Diga. Ser feliz, ser contente. Nós podemos aprender. Nós podemos aprender a viver feliz ou contente, porque Paulo disse que eu aprendi a viver contente, tanto na necessidade como na fartura, na honra. E Paulo era aquele que mais podia falar isso, porque Paulo passou por muitas dificuldades. Em Listra ele foi apedrejado. Em Filipe, como já estudamos, ele levaram ele para a praça e deram açoite com varas e depois prisões. E Paulo sofreu vários açoites, várias prisões. Teve uma ocasião que ele ia preso no navio, e aí o navio naufragou. Então ele sofreu naufrágio. Quando ele naufragou, eles nadaram até a ilha. Quando ele chegou lá, ele foi pegar uns gravetos para fazer um fogo, que estava em tempestade, né, frio. E aí uma víbora, uma cobra, mordeu ele. E aí as pessoas disseram: esse homem realmente ele fez algo muito grave, porque ele escapou do mar, né, da tempestade do mar, do maremoto, mas agora uma cobra mordeu ele. E a Bíblia diz que Paulo pegou a cobra, colocou no fogo, sacudiu, e ela caiu, e esperava que logo logo ele morresse. Passou o tempo e não aconteceu nada com Paulo. Aí já começaram a achar que ele era um Deus. As pessoas vão muito rápido, né, do céu para o inferno. São crentes oioiô, tem altos e baixos. Se você é assim, diga misericórdia. Então nós não precisamos ser altos e baixos, não podemos ser crente oioiô. Ora, nós estamos muito bem, queremos vencer o mundo, queremos conquistar tudo. Ora, nós estamos tão decaídos, tão para baixo. Então seja constante, seja firme, seja equilibrado. E aí Paulo disse: olha, eu sei viver. E ele viveu na fartura também. Quando ele foi para Éfeso, a última viagem missionária, pelo menos a terceira, diz os teólogos que ele fez mais uma, mas a Bíblia só fala de três viagens missionárias. E na terceira viagem missionária, ele foi para Éfeso, ele mandou chamar os presbíteros, ali os pastores,
os líderes, e ali ele ministrou ali para aquelas pessoas, e ele foi muito honrado, houve choro, houve oração, houve ali toda uma honraria. Ele disse: olha, eu aprendi a viver tanto na escassez, no deserto, nos açoites, nas prisões, nas lutas, como nas bênçãos, nas honras, na prosperidade. Você pode aprender com Paulo, diga amém. Mas ele transferia tudo para Deus. Me alegrei no Senhor. E quando ele passava por dificuldade, ele tributava a Deus. 12. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fortuna como na fome, tendo muito ou enfrentando a escassez. Então, só repetindo o que eu já adiantei, né? Mas ele diz uma coisa: eu tenho experiência. Essa experiência, essa palavra experiência, no grego, Paulo, na verdade, ele quis fazer um trocadilho, ele quis mexer, sacudir, porque muitas pessoas ali, convertidas ou até não convertidas, elas vêm do paganismo, e tinha um culto de mistério, que tinha uma iniciação através de um trânsito, que a pessoa recebia essa experiência. E aí ele diz: olha, eu tenho experiência, mas a minha experiência, mais uma vez, está firmada, está alicerçada em Cristo. Diga amém. Diga: você está alicerçado em Cristo. Diga glória a Deus. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, do 24 ao 27, que o homem prudente, o homem sábio, ele compara ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha, porque sobre aquela casa, a casa é sua vida, sobre aquela casa vão vir as chuvas, com as chuvas vão formar as torrentes, com as torrentes os ventos, e vão bater com ímpeto sobre aquela casa, mas porque ela está firmada sobre a rocha, ela não vai cair. Mas o homem insensato, o homem que não tem sabedoria, o homem obtuso, ele compara ao homem que constrói a sua casa sobre a areia, porque vão vir as chuvas, com as chuvas vão formar as torrentes, com a torrente os ventos, e vão bater com ímpeto sobre aquela casa, e grande vai ser a queda, porque construiu a sua casa sobre a areia. Você constrói na rocha ou na areia? Pergunte para o irmão do seu lado. Aonde que você está construindo a sua casa, a sua vida, os seus negócios, a sua confiança? É na rocha ou é na areia? Então Paulo diz que ele tinha experiência sim, mas ele tinha experiência em Deus, porque essa experiência também era conhecida lá no culto pagão como autossuficiência. Era alguém que, isso era os estoicos. Diga estoicos. Diga estoicos. Diga assim: o que é estoicos? Os estoicos eram homens, isso existiu na Grécia 300 anos antes de Cristo. Essa filosofia dos estoicos eram homens que procuravam ter essa autossuficiência e não dependia de ninguém nem de nada, mas conseguia anular suas emoções, tudo, só dependia dele mesmo, sendo autossuficiente, e conseguia isso através dos cultos de transe, de experiência. E aí Paulo vem e cita essa palavra para combater tudo isso, essas heresias dos estoicos. Mas vamos lá, vamos avançar. 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Atenção, diga para o irmão do seu lado, atenção, diga. Esse é um dos versículos. Não, só dá atenção.
são um dos versículos mais mal empregado que existe na Bíblia. Muitas pessoas colocam no seu carro: tudo posso naquele que me fortalece. Aí dão a entender assim: vão fazer o vestibular, não estudaram, 100 por uma vaga, aí diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aí tudo que vão fazer, tudo posso naquele que me fortalece. Esquecem que um texto fora de contexto, não podemos extrair esse texto da Bíblia isolado e colocar no para-brisa, não podemos colocar na porta da nossa casa, porque um texto sem contexto vira pretexto para heresia. E quando Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso em Deus que me fortalece, na tristeza, na dor, na escassez, na fome, no deserto e também na abundância. Olha o contexto: eu tudo posso em Deus, porque eu não olho para a circunstância, eu olho para o Senhor. Quando o exército de Israel estava sendo perseguido, de um lado, Israel tinha muitas montanhas, de um lado uma grande montanha, de outro lado um grande exército. Aí ele disse assim: eu olho para além dos montes, e onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Diga aleluia. Da onde vem o teu socorro? Então, se você tudo pode em Deus que te fortalece, você vai passar pelas dificuldades, vai passar pelos problemas, pelas escassez, pelos desertos da vida, e vai dando glória a Deus. Diga amém, diga eu entendi. Então tudo posso naquele que me fortalece, vale para os dois lados. O contexto aí que Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver na necessidade, na fome e na abundância. Diga amém. 14. Todavia fizeste bem em participar da minha aflição. Então Paulo é esperto. Ele diz que tudo ele pode naquele que fortalece, mas diz: opa, mas vocês fizeram bem em participar nas minhas necessidades, nas minhas dificuldades. Olha, a tua oferta é bem-vinda. Não é que eu estou contente com tudo, não é porque eu coloco Deus acima de tudo e de todos que eu não preciso de oferta. A tua oferta é bem-vinda, é benéfica, vai me ajudar, vai me suprir as minhas necessidades, necessidade de Paulo. Mas se chegar a oferta, glória a Deus. Se não chegar a oferta, glória a Deus, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas as tuas ofertas são bem-vindas, são abençoadoras, embora a bênção vai começar com você. Você vai aprender agora. 15. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Então tem duas coisas. Quando ele diz no princípio do Evangelho da igreja de Filipenses, é na segunda viagem missionária. O contexto da segunda viagem missionária é quando Paulo e Barnabé fizeram a primeira viagem, se desentenderam por causa do sobrinho de Barnabé, que era João Marcos. Houve uma contenda entre eles dois ali, eles se separaram e Paulo levantou Silas para ir com ele. Passou ali em Tessalônica e pegou Timóteo. Então Paulo diz, quando ele começou o Evangelho, é nesse começo, quando ele chegou lá de Atos 16, quando ele chegou na cidade de Filipo, tá? Mas ele diz uma coisa, que só aquela igreja contribuiu com Paulo em dar, em receber. Aquela igreja só abençoou Paulo. Mas observe uma coisa, Paulo coloca na Bíblia
que todo aquele que dá, recebe. Vocês participaram no dar e receber, porque Jesus mesmo disse: é muito melhor dar do que receber, mas todo aquele que dá, recebe. Diga amém, diga estou entendendo. Então, quando você abençoa o ministério, a igreja, as pessoas honradas, você também recebe. Deus não é devedor a ninguém. E Paulo diz: olha, vocês foram a única igreja que participou, a igreja de Filipe e as igrejas da Macedônia. Eram igrejas abençoadoras. Paulo passou 1 ano e 6 meses em Corinto sem receber salário. Ele teve que construir tendas. Paulo teve que trabalhar. Paulo disse que passou provações na igreja de Corinto, porque era uma igreja que não tinha esse conhecimento, essa liberalidade de abençoar o seu pastor, o missionário. E aí ele diz que a igreja de Filipe é uma igreja abençoadora, mas ela dá e também recebe. Diga, estou entendendo. Toda vez que você dá uma oferta, você também recebe. Diga amém. Próximo. 16. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não uma vez, mas 2. Segundo os historiadores, os teólogos, Paulo passou, porque a Bíblia diz isso. Isso é Atos 17. Paulo passou em Tessalônica 3 sábados, é só isso que a Bíblia diz. E de Tessalônica para Filipos, fiz a lição de casa, eram 161 quilômetros. 161 quilômetros naquele tempo também demorava para ir e voltar, era uma semana. Então provavelmente Paulo passou mais tempo do que 3 semanas em Tessalônica. Paulo, ele saiu da igreja de Filipe quase que fugido, foi para Tessalônica, Atos 17, quem quiser. Primeiro Filipe, Atos 16, depois Tessalônica, Atos 17. E aí ele lá em Tessalônica tinha uma sinagoga. Naquele tempo, para fazer uma sinagoga tinha que ter pelo menos 10 famílias. Se tivesse 10 famílias, podia se construir e estabelecer uma sinagoga. O que era uma sinagoga? Era uma espécie de igreja, onde se reuniu para ensinar, ministrar a palavra, tá? Isso que era sinagoga. Sinagoga, várias. Templo, somente um, tá? Diga templo, somente um. Sinagogas, várias, tá? E aprenda isso. Ok. E aí, quando Paulo chegou em Tessalônica, se levantou, ele se hospedou na casa de um homem chamado Jason, está em Atos 17, e aí as pessoas, a Bíblia diz que se levantaram malandros para perseguirem Paulo, e houve uma turba tão grande que Paulo teve que fugir de Tessalônica. Ele foi até Bereia. Quando ele chegou em Bereia, acredito, quando ele chegou em Bereia, as pessoas foram de Tessalônica, viajaram até Bereia para perseguir Paulo de novo. Aí Paulo deixou lá em Bereia, deixou Silas e Timóteo em Bereia e foi sozinho para Atenas. Atenas era a capital da Grécia. Ok, mas em Tessalônica existia um deus pagão, que o nome dele era Cábidos, que era um deus que tinha muita promiscuidade. Eles faziam monumentos do órgão masculino na igreja, colocava nas praças o órgão genital do homem, nas praças, e tinha uma festa lá que era uma espécie do nosso carnaval, que tinha um casamento sagrado. Esse casamento, o que eu estou falando aqui é histórico, tá? Está no museu, algumas moedas de Tessalônica, que tem esse deus aí, Cábidos, e esse Cábidos está com capacete, tem moeda, de Tessalônica. E aí esse casamento sagrado, o que acontecia? Era uma festa que tinha, que todo mundo nesse período desse casamento, podia deixar o seu cônjuge
tanto a mulher podia deixar o homem, como o homem deixar a mulher, e pegava outro homem, outra mulher, era aquela confusão toda. Isso tudo dentro da lei e acreditando que era uma adoração a esse Deus Cábiros. Quando Paulo chega nessa cidade, que ele vê essa situação, se você quiser estudar, eu vou lhe dar um texto, não vamos ler, porque aí eu estou em Tessalônica, mas se você quiser estudar em casa, você vai ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 3 ao 6, e Paulo combate a prostituição. Mas deixa para você ler em casa. Qual é o texto que eu falei para você? 3 a 6, que senão você não vai ler em casa. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 6, Paulo está combatendo essas coisas que existiam naquela ocasião. E o imperador romano, ele disse que ele era uma manifestação do Deus Cábiros. Então, quando você adorava, você, que eu digo, os de Tessalônica, não convertidos, pagãos, quando eles ficam melhor, quando eles adoravam Cábiros, na verdade estavam adorando Cábiros e o imperador romano. Ok, vamos avançar. 17. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que aplique o vosso crédito. Olha que palavra tremenda. Eu quero que você preste muita atenção agora no 17 e no 18. Se você prestar atenção, vai mudar todo o seu entendimento sobre ofertar e dizimar. O que eu falei? Repita aí. Não, você não entendeu nada. Eu disse assim: se você prestar atenção agora no 17 e no 18, vai mudar todo o entendimento que você tem sobre dizimar e ofertar. O que eu falei? Só ela entendeu. Vou repetir para depois todos repetirem. Se você prestar atenção agora no Filipenses 4, agora no 17 e no 18. Vamos ler, já deu no 17, vou até pedir para repetir. Se você prestar atenção no 17 e no 18, vai mudar todo o seu entendimento que você tem até hoje sobre dízimos e oferta. Agora me diga o que eu falei. Não, Elisa, fica calado. Agora só o Renato. Irmão, estou falando só para o Renato ou só para a Elísia? Se você prestar atenção no versículo 17 e 18, vai mudar todo o seu entendimento sobre dízimos e oferta. Você está entendendo? Agora repita então. 0 a 10 ficou um 4, mas tá bom, chega. Então vamos 17, repetir agora, para você mudar seu entendimento. 17 novamente. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que aplique o vosso crédito. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, vou traduzir. Eu não estou interessado em ofertas. Em outras traduções, donativos. Em outras traduções, no manual, doações. Eu não estou interessado em doações, eu não estou interessado em donativos, eu não estou interessado em oferta, eu não estou interessado em dízimo, mas eu procuro. O que ele procura? Repete aí para você entender. Repete aí, Manuel. Só o que ele procura? Não que eu procure doações. Não, só o que ele procura então. Vai. Procuro o fruto que aplique o vosso crédito. Ele procura o fruto que aumente o vosso crédito. Você pode repetir? Quando você oferta nas igrejas, nos missionários, nos pastores, nos seus dias, na sua oferta, Paulo está dizendo que vai aumentar o teu crédito, o teu lucro, o teu salário, as tuas finanças, a tua prosperidade. Diga amém se você está entendendo. Aplauda mesmo forte. Observe que Paulo já tinha dito que não estava, que ele se alegrava em Deus.
não é nem oferta. Ele não procura doações, ele não procura oferta, ele não está interessado em dízimo, mas ele procura aquilo que vai trazer lucro, que vai aumentar teu crédito, a tua prosperidade, as tuas finanças. É isso que Paulo está dizendo. Então mude o seu entendimento. Quando você ofertar aqui, você vai dizer: Paulo está aumentando, eu estou dizimando, eu estou ofertando, é para mim ser mais próspero, é para mim ser mais abençoado. É isso. Mas vamos continuar. Eu disse que era 17 ou 18? 18. Mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes com um aroma suave e como um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então aprenda. Eu vou até esquecer, está dizendo: olha, eu estou muito feliz, agora estou suprido, eu estou abastecido, eu estou abençoado. Depois que a Epafrodito trouxe a oferta, e a Epafrodito me deu a oferta, mas eu quero só o finalzinho. Agora eu vou dizer para você entender, e você vai ver se está na sua Bíblia mesmo, porque eu posso estar mentindo aqui para você, lhe enganando. Paulo está dizendo que quando você oferta, quando você dizima, isso sobe como aroma suave, sacrifício, a adoração a Deus. Olha que palavra forte. A sua oferta é adoração a Deus. Você sabe, daqui a pouco o Manuel vai repetir, mas procura só a parte final, Manuel. Você sabe o que significava sacrifício? Por que as pessoas sacrificavam? Era pelo pecado, era pela culpa, era porque a pessoa estava condenada, era porque a pessoa estava caminhando para o inferno, e ela fazia sacrifícios a Deus, para que ela se sentisse melhor, e ela sacrificava a Deus. E Paulo disse que quando nós ofertamos hoje, isso sobe como aroma suave, agradável a Deus. Não é a Paulo, não é o pastor, não é a igreja, é Deus que recebe a tua oferta, é Deus que recebe o teu dízimo. Diga aleluia para o Senhor. Agora vamos repetir. Eu posso estar forçando o texto, né? Forçando a palavra. Esse pastor aí está inventando, está criando aí. Vamos repetir só um finalzinho, Manuel. Depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, com um aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Olha, aroma suave, sacrifício agradável a Deus. Isso é oferta e isso é dízimos. Você está entendendo? Diga amém. Você está em tempo de ouvir de novo essa ministração no YouTube na sua casa e se arrepender, tá? Quando chegar em casa, se arrependa. Se até hoje você tem dificuldade, porque quando você oferta e quando você dizima, é Deus que recebe no céu e sobe como um sacrifício de aroma agradável. Teve uma pessoa que